muito boa tarde. Começando aqui uma aula de física. Eu sou o professor Marcos, tá? E como já falei, vou dar uma aula de física para vocês. Hoje com a nossa introdução, com o nosso conteúdo em Sistema Internacional de Unidades, certo? Também conhecido popularmente como SI. Esse SI, nós vamos trabalhar grandezas e transformações dessas unidades de medidas, certo? Então, grandeza vai ser tudo aquilo que a gente pode medir, tá? Grandeza, tudo aquilo que a gente pode medir. Unidade vai ser a medida referente à grandeza, referente ao que nós estamos medindo, tá? E o símbolo vai ser a representação dessa unidade de medida, desta grandeza, ok? Então, quando a gente fala em Sistema Internacional de Unidades, nós estamos falando de Sistema Internacional de Unidades de Medida. Essa unidade de medida, então, é o que nós vamos começar a montar e trabalhar a partir de agora. Tá? Então, vamos lá. A primeira unidade de medida que nós vamos estudar é a unidade de comprimento. Então, vamos anotar aqui comprimento. A unidade de medida de comprimento que nós trabalhamos dentro do SI é a unidade de medida metro. E o símbolo que nós trabalhamos dentro da unidade de medida metro é o M. Ok? Então, recapitulando. Sistema Internacional de Unidades de Medidas. Dentro da física, é uma grandeza, nós vamos começar a medir comprimento, né? Essa unidade dentro do SI é o metro, referente ao comprimento, e o seu símbolo referente ao metro é o da letra M, ok? E quando nós estamos pensando em física, nós temos que associar a transformações, tá? E aí a gente vai começar já a partir de uma interação junto com os alunos, que é o seguinte: quando nós falamos em comprimento, comprimento metro, eu posso mudar de centímetros para milímetros, ok? E assim sucessivamente. Aí a gente vai fazendo as transformações, tá bom? Vamos aqui na segunda relação dessa tabelinha que nós vamos montar, tá? Vamos pesquisar aqui, vamos colocar mais uma grandeza, ok? A segunda memória que nós vamos trabalhar é de tempo. O tempo dentro da unidade de medida referente no SI, ele é representado por segundo. Então, o tempo ele é medido em segundo. Com o seu símbolo referente ao segundo, utilizamos a letra S. Tá? Só que aqui é como eu falei, o tempo ele também pode ser medido de outras formas, utilizando outras unidades de medidas, e aí é que vai entrar as transformações, tá? Além do segundo, por exemplo, eu posso encurtar, eu posso mudar, eu posso transformar para minuto, tá? Além do minuto, eu posso transformar de repente para hora, tá? Além das horas, eu posso de repente transformar para dias, né? Para semanas, meses, bimestres, semestres, até
o símbolo kg, quilograma, tá? Exemplo, ao invés de quilograma, aqui eu posso de repente transformar para gramas, né? Aquilo que de repente não chega a 1 quilo, mas é peso, eu consigo adquirir, né, a quantidade de massa em gramas. Ou uma quantidade muito grande de quilogramas, de repente pode chegar a 1 tonelada, ok? Então, mais uma vez, são mudanças, né, que a gente vai fazer, que a gente vai descobrir utilizando o Sistema Internacional de Unidades de Medida, o SI. Tá? Próximo, mais uma beleza que a gente vai estudar: corrente elétrica. Corrente elétrica. Tá? A unidade unidade de medida referente à corrente elétrica é o amperes, tá? Ampere, com um acentinho aqui, tá bom? Qual a quantidade de corrente elétrica a gente mede em ampere, e a sua unidade de medida do ampere é o A, tá? Lembrando que aqui, ó, essa unidade de medida, o símbolo da unidade de medida ampere, tá? Ela é representada pelo A maiúsculo, tem que ser maiúsculo, porque se eu estiver me referindo ao A minúsculo, tá? Vai mudar totalmente a grandeza. O A minúsculo é o símbolo da área, né? E a área a gente sabe que não tem relação nenhuma com a corrente elétrica, tá bom? Então, Professor, você vai tentar um pouco, porque o áudio estava um pouco ruim. Claro, vamos voltar. Até que parte, mais ou menos, você quer que eu retorno? Você consegue dar um resumo de tudo que você falou? Sim, consigo. Então vamos lá. Sistema Internacional de Unidades, o SI. Tá? Quando a gente fala em Sistema Internacional de Unidades, o SI, nós estamos falando de medidas, ok? Então é o Sistema Internacional de Unidades de Medida, popularmente conhecido como SI na física. O SI ele vai trabalhar 3 principais tópicos. O primeiro é a grandeza, o segundo é a unidade e o terceiro é o símbolo. Tá? Quando a gente fala em grandeza, nós estamos falando de tudo aquilo que pode ser medido. Bom? Então nós temos vários tipos de grandezas, vários tipos de coisas que podem ser medidas no nosso cotidiano. Uma delas é o comprimento. Comprimento nós podemos, né, a unidade do comprimento é o metro, o símbolo do metro é o M, só que nós podemos fazer transformações. Além do metro, nós temos os centímetros, os milímetros, nós também temos quilômetros, tá? Então, essas transformações é o que nós vamos estudar quando nós estivermos trabalhando com o SI. Nós temos o tempo, tá? Grandeza, tempo. O tempo, a unidade é o segundo, cujo símbolo é o S, só que nós também conseguimos fazer transformações. Essas transformações de segundo pode ser minuto, pode ser horas, pode ser dias, semanas, meses, bimestres, semestres, anos, décadas e assim por diante. Essas transformações é o que a gente vai estudar no SI. Massa, a grandeza relacionada ao peso, tá? Então, quando a gente fala em massa, nós temos aqui como unidade de medida o quilograma e símbolo o kg, né? Que é o símbolo do quilograma. Só que nós também conseguimos fazer transformações da grandeza massa, tá? A grandeza massa, ao invés de quilograma, nós podemos usar gramas. Quando de repente não se chega, né, a 1 quilo, quando está a unidade abaixo de 1 quilo, a gente trabalha com gramas. Ou de repente, quando tem uma quantidade muito grande de peso, a gente pode de repente utilizar até a tonelada. Ok? Uma próxima grandeza que eu atribuí aqui foi a da corrente elétrica, que ela é medida por ampere, né? E a unidade de medida é o A maiúsculo. Muita atenção, A maiúsculo. Não pode ser minúsculo, porque a unidade do A minúsculo é representada pela área, ok? Dando continuidade,
Depois da corrente elétrica, vamos trabalhar aqui com a temperatura. A temperatura, a sua unidade de medida que vocês vão encontrar nos livros do SI, os livros de física, né, no conteúdo de SI, é o Kelvin. Tá? O Kelvin ele é representado pela letra K, ok? Mas isso daqui, nós aqui no Brasil já não trabalhamos com a temperatura em graus Kelvin. Nós trabalhamos com a temperatura aqui no Brasil em graus Celsius, tá? Então aí mais pra frente eu vou ensinar vocês como fazer essa transformação, tá? Lembrando que aqui, né, para Kelvin ou para Celsius, nós sempre utilizamos uma bolinha aqui, ó. Isso daqui representa graus, tá? Representa temperatura, representa a quantidade que nós temos, né, de calor ou de frio naquele determinado lugar, naquele determinado momento, tá bom? Além da temperatura, vamos também para a quantidade de intensidade luminosa. Intensidade luminosa, que nós vamos medir por mol, né? E a sua unidade de medida, desculpa, aqui não é mol não, mol vai ser o próximo, né? A intensidade luminosa é um candela e o seu símbolo é o CD, tá? Então, qual é a quantidade de luminosidade, né, produzida por uma lâmpada, produzida por o fogo que está clareando um determinado local, vai ser a quantidade de candela, tá? Representada pelo símbolo CD. Legal? Aqui nós podemos então fechar uma tabelinha, ó. E essa tabela é a tabela do SI, ok? Muito importante isso daqui, nós dividirmos em módulos. Então aqui nós vamos ter o nosso primeiro módulo, tá? Onde nós vamos estudar e fazer as transformações de grandeza de comprimento, tempo e massa. No segundo módulo nós vamos fazer as transformações de corrente elétrica e de temperatura, e no terceiro módulo de intensidade luminosa, né? Então vamos colocar aqui, ó, primeiro módulo, segundo módulo e terceiro módulo, ok? Essa tabela aqui vocês encontram facilmente em qualquer busca, né, na internet ou nos livros de física que vocês vão estudar quando estiver, né, se preparando para as provas, né? E bom, a partir de agora então nós vamos já começar a fazer as transformações dentro das unidades de medida. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa por enquanto? Podemos seguir, tá tudo certo? O pessoal só perguntou se vai ter perguntas. Sim, então está aberto para perguntas, para exemplos, né? Alguns exemplos resolvidos, posteriormente alguns exercícios que eles terão que fazer sozinhos. Podemos seguir? Então vamos lá. Não sei se eu dou um tempinho para eles copiarem ou se eu já posso apagar aqui a primeira parte para a gente poder... Printem a tela. Né? Melhor, né? Fala para eles printarem. Pessoal, então é o seguinte, ó, vou dar um espacinho aqui para vocês printarem, tá? Que posteriormente eu vou apagar aqui para a gente já começar a fazer os exemplos das transformações, tá bom? Então vou dar um espaço aqui, fiquem à vontade. Essa é a primeira tabela, né, do Sistema Internacional de Unidades, o SI.
Posso seguir? Então vamos lá, pessoal. Agora nós vamos então a alguns exemplos, tá? Vou pedir licença de vocês para apagar aqui essa tabela. E aí nós vamos já a alguns tipos de transformações de unidade de medida, tá bom? Pessoal, lembrando que vocês não podem esquecer de preencher os dados de vocês para conseguir a chamada, tá bom? Importante, né? A chamada de vocês conta aqui no curso. E não esqueçam de deixar aquele like, tá? Like também é importante para saber que vocês estão gostando, né, do nosso conteúdo. Se tiver pergunta também pode deixar, a gente vai interagir com os alunos, tá bom? Qualquer dúvida, professora, eu tenho alguma dúvida, eu tenho uma pergunta, não perde tempo não, usa o chat aí, a gente tenta interagir junto aqui, afinal de contas nós estamos ao vivo, né? E o intuito é preparar vocês da melhor forma possível, né? Para a realização dessas provas posteriormente. Bom, então vamos lá. Sem perder mais tempo, nós vamos fazer algumas unidades, algumas transformações da unidade de comprimento. O chat deles está aberto aí? Sim. Legal. Vamos, pessoal, vou precisar da interação de vocês agora, tá? Porque é o seguinte, quando a gente fala em comprimento, eu quero que vocês escrevam aí rapidinho qual tipo de comprimento que a gente pode utilizar para medir. Legal? Então vamos lá. Comprimento. A grandeza comprimento. Voltou. Beleza, então vamos lá. Além do metro, né, que é a principal, qual outra unidade de medida eu posso utilizar para medir o comprimento de alguma coisa? Vamos lá, escrevam aí no chat que eu vou colocar aqui na lousa sugestões de vocês. Tá? Além do metro, qual outra unidade de medida eu posso utilizar para medir o comprimento de alguma coisa? O chat está aberto, pessoal. Vamos lá, digitem aí. Vamos interagir, vamos fazer a aula juntos. Ó, estão escrevendo centímetro Legal, então vamos lá. e quilômetro. Quilômetros. Então apareceu aqui, ó. Rogério e Oliveira. José Rogério Oliveira que respondeu, tá? Centímetro apareceu. Quem que... José Rogério. José Rogério, né, respondeu centímetros. E apareceu também a unidade de medida Quilômetro. quilômetro. Mais alguma? Tem mais, pessoal. Além de centímetros, além de quilômetros, tá? O que mais eu posso Metros. utilizar? O Igor Lopes respondeu. Metros a gente já tem aqui, que é o principal, né? E o que mais eu posso utilizar? Abaixo do centímetro, quando a gente vou dar uma dica, hein? Decâmetro. O Oliveira respondeu decâmetro. Muito bem, Oliveira. Decâmetro, né? Então, Opa, escrevendo errado aqui, ó. Decâmetro. E o José Rogério respondeu outro. Tem mais aí? Decímetros. Decímetros. Muito bem. José Rogério também falou milimetros. Milímetros. Isso. E aqui nós temos só mais uma que... Decamétricos. Decâmetro já está aqui, né? Decâmetro, decímetro, milímetro, quilômetro, centímetro, tá? Só tem um aqui que eu acho que vocês não lembraram, que é o hectômetro. Legal? Eu vou colocar isso na ordem certinho para a gente poder ir atribuindo valores e ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá. Ó, agora na ordem, tá? José Rogério tinha falado hectômetro. Tinham colocado hectômetro, então? José Rogério. O José Rogério falou hectômetro, tá? Nós conseguimos fechar uma das 7 principais unidades de medidas que eu vou colocar aqui para vocês agora, só que na ordem, certinho, tá?
Então, por exemplo, nós temos aqui 1 quilômetro, certo? Estou colocando o símbolo para ficar mais fácil da gente fazer a representação, tá? Esse 1 quilômetro, vamos ver quem sabe me responder aí. 1 quilômetro tem quantos metros? Vamos ver quem que é o primeiro que consegue responder para mim aí. 1 quilômetro tem quantos metros? Vamos lá no chat. O Igor falou 1000. Igor, muito bem, Igor. 1000 metros. Tá? Por que nós estamos transformando aqui para metros? Porque metros é o principal. Tá? Metros, se a gente voltar um pouquinho lá para a tabela da unidade de medida de SI, metros é o principal. Então, toda vez que nós fizermos uma transformação, a gente faz essa transformação em relação a metros. Legal? E aí o que acontece? Ó, abaixo do quilômetro vai aparecer o HM, que é o hectômetro, tá? E aí o que a gente faz? A gente elimina um zero daqui, tudo bem? Sendo assim, um hectômetro é a mesma coisa que 100 metros, legal? E aí a gente pode de novo aqui, ó, descer, tá? Abaixo do hectômetro nós temos então o DAM, decâmetro, tá? E aí, o que a gente faz? A gente elimina um zero, legal? Então, fica aqui 10 metros, tá bom? Mais uma vez, fazendo uma transformação, abaixo do hectômetro, nós temos, então, 1 metro, né? E a gente sabe que 1 metro, olha só, se eu eliminar o zero aqui, ó, sobra 1. Então, 1 metro, né, vale 1 metro, tudo bem? Só que não parou aqui, tá? Nós temos unidades de medidas inferiores a 1 metro, tá? Então, abaixo de 1 metro, nós temos o decímetro, que é o DM, ok? Como que eu vou eliminar um zero desse 1 aqui, ó? É simples, colocando a vírgula, 0,1, tá bom? Então, pessoal, esse 0,1 aqui, ó, lembrando que aqui nós estamos na casa da dezena, tá bom? Então, é como se eu tivesse 10, né? Ou 100, 0,100, né? Centímetros é a mesma coisa que o decímetro, tá? Então, casa da centena e depois a gente vai para a casa da dezena, posteriormente casa da unidade. Legal? Continuando aqui, vamos lá. Abaixo do decímetro nós temos o centímetro, né? Centímetro, então é 0, olha lá, insere mais um zero aqui, né? 0,01 metro, tá? Percebam que aqui, ó, tem 3, 2, 1, eliminou o 0, 1, 2, embaixo vai ter posteriormente 3 zeros também. Por isso que eu coloquei assim essa tabela para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? E aí, o último que vocês me falaram, abaixo do centímetro, eu tenho o milímetro, então 0,001 metro. Casa da unidade, casa da dezena, casa da centena, milhar, né? Dezena, centena, milhar, tudo bem? Então isso daqui, pessoal, são as transformações que nós podemos fazer, tá? Dentro da grandeza, comprimento. Legal? Aqui a gente conseguiu abordar todas, né? Esse tipo de transformação é o que a física vai trabalhar quando nós falamos em SI, tá bom? Lembrando que quando nós formos fazer um pouquinho mais para frente, as questões de concurso, né, as questões de prova, pensando já em vestibulares, né, na prova do curso, essas questões, elas não têm, como que eu posso falar, elas não têm a função, né, de facilitar a vida de vocês. Pelo contrário, ela vai ter uma certa dificuldade tanto na leitura, na interpretação quanto na resolução, tá bom? Então é muito importante a gente fazer essa transformação, saber as unidades de medidas para conseguir resolver os exercícios. Legal?
Então vamos aos exemplos agora. Quem tinha falado de exemplos aí, vai começar a realizar umas transformaçõezinhas comigo, tá bom? As primeiras eu vou dar um tempinho breve, curto, para vocês tentarem fazer, mas já logo em seguida eu vou apresentar o resultado. Então aí vocês vão conseguir ver se acertou ou não, tá bom? Posteriormente, depois dos exemplos, dos exercícios resolvidos, aí vocês vão ter os exercícios que somente vocês vão fazer. E aí, para a próxima aula ou posteriormente também eu apresento o resultado para ver se vocês conseguiram acertar. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Vamos realizar então as transformações, né? Caderno, folha, lápis, borracha na mão aí pra gente fazendo juntos, tá? Vou colocar aqui, ó, 1. Vamos transformar, vamos fazer o seguinte, ó, 5 metros, ok? Cabem, quantos centímetros, certo? Então esse daqui vai ser a 1, vou dar um espacinho e vou vir aqui para 2. Então essa daqui agora, vamos lá, em 2,5 metros cabem quantos decímetros, tá bom? E aí eu vou dar um tempinho aqui, coisa rápida, tá? 1 minutinho acho que já é o suficiente. Eles vão responder, eu vou te falando. Tá? Já vou apresentar aqui os resultados, tá? E aí quem for terminando também, posta aí o resultado pra gente já poder fazer a conferência aqui posteriormente, tá? Enquanto isso, deixa eu lá. Em 5 metros cabe quantos centímetros, né? Olha lá, 5 metros, quantos centímetros, ok? E em 2,5 metros, cabem quantos decímetros? Conseguiram? O pessoal está respondendo aí? Vamos lá, pessoal. Resposta da 1. Vamos lá, pessoal, vamos deixar o like aí, resposta. É isso mesmo, gente. Não esqueçam de deixar o like, preencher os dados da presença, tá? É importantíssimo deixar o like para saber se vocês estão curtindo, gostando da aula, tá bom? Sigam as redes sociais, né, da IPREMEA, ok? Lá vai ter bastante conteúdo, bastante coisa legal, além das nossas chamadas, além das nossas interações, né? Além das possíveis comentários sobre essa aula de hoje, tá? A gente pode ir conversando, a gente pode bater um papo. Então é importantíssimo seguir as redes sociais, Facebook, Instagram e... Facebook, Instagram e YouTube. Facebook, Instagram e o canal do YouTube. Já, ó, o Segue Oliveira lá. respondeu 0,5. Vamos lá, na questão 1, 0,5. A Jaqueline falou 5,000. Ok, então O Adam, 0,5. nós A temos algumas Yasmin, respostas já, vamos lá. Yasmin, 500 centímetros. Yasmin, 500. Isso. Aí, o Oliveira mudou, foi para 500 centímetros. Oliveira mudou, então Oliveira está em 500. Quem mais? Vamos lá, A pessoal. Fabiana respondam também está aí. em 500. 500, acho que 500. José tá Rogério, 0,5 centímetros. José Rogério, 0,5, apareceu 500, apareceu 5,000, tá? Então nós temos aí algumas opiniões diferentes, tá bom? Pessoal, importantíssimo que eu vou falar agora, tá? É legal que vocês tenham na consciência de vocês, né?
que aqui a gente está aberto para aprender, tá bom? Então, se você de repente não acertou o primeiro exercício, eu não quero que você fique triste, certo? O intuito principal é você tentar identificar o seu erro, ok? E claro, a gente está aqui para aprender. Estou aqui para ensinar, vocês estão para aprender, tá bom? Então, identifique o seu erro, faça suas anotações. Opa, agora vou fazer a transformação assim, assado e chegar até o resultado, tá bom? Não deixe ficar dúvidas. Posta aí, professor, entendi, não entendi, repete, ok? A nossa aula é ao vivo, tem essa interação, eu estou aqui para ajudar o máximo que vocês precisarem. Então vamos fazer a questão 1. E é legal a gente fazer essa questão 1 aqui, ó, que ela está se referindo à unidade de medida comprimento, porque a gente tem a tabela aqui do lado. Olha só que legal. Então, eu tenho aqui, ó, vamos pensar o seguinte, eu estou nessa fileira aqui de metros, tá bom? Destaquei aqui embaixo, e eu tenho que fazer a transformação de metros para que unidade de medida? Centímetros, ok? Então, eu vou mudar aqui para baixo, ó, de metros vai para centímetros, tudo bem? Olha lá. Da linha pretinha aqui vai ter que pular da linha vermelha, ok? Então vamos pensar o seguinte, se eu for analisar aqui, ó, olha só, quantas unidades eu tenho nessa primeira casa? Aqui apareceu uma unidade de medida, representada pelo número 1, nós vamos pensar em unidade. Aqui apareceu 2 unidades de medidas, representadas pelo 0 e pelo 1, tá? Mas vamos pensar nas casas. Aqui eu tenho 2 casas, 2 unidades de medida. Aqui, ó, são 3 casas, certo? Representado pelo 0,01, ok? Então, 3 casas. Por que é importantíssimo eu saber a quantidade de números de casa? Porque em 1 metro eu tenho quantos centímetros, certo? Eu vou contar aqui, ó. Então vamos fazer a mudança aqui, ó. Eu tenho 1 metro, possui, se é 3 casas, 1, 2, 3 casas. Em 1 metro, possuem 100 centímetros. Legal? E agora fica mais fácil. Se eu quero saber 5 metros, tá? 5 metros, eu posso muito bem fazer uma regrinha de 3, ok? Ou pega esse 5 que está aqui e multiplica por 100, certo? E aí, pessoal, ficou mais fácil. Quanto que é 5 vezes 100? 500 centímetros, ok? Então, primeiro eu fiz a mudança, né? Mudança não, vamos chamar de relação, tá? 1 metro cabe 100 centímetros, ok? Aí ficou fácil descobrir que 5 metros cabem 500 centímetros, que eu multipliquei 5 pelo 100, ok? Então, primeiro é fazer a relação, tá? Essa relação a gente consegue pela quantidade de casas, ok? Alguma dúvida? Teve alguém que não entendeu esse primeiro? Posso ir para o segundo? Quem tiver dúvida, pergunta. Vamos lá. Tem gente que já está respondendo. Beleza, então Tá, o outro segundo. falou que é 25 o segundo. 25. Vamos ver se tem mais alguma resposta diferente, tá? Gente, agora que vocês sabem, presta atenção. Eu tenho que mudar de metros para decímetros. Ó, olha aqui na tabela. De metros, né? Vamos lá. De metros para decímetros. Aqui, ó. Metros para decímetros. Certo? Vai pular uma casa, tá baixo, né? E aí eu vou ter que multiplicar por quanto aqui? Será que é por 1? Será que é por 10? Será que é por 100? Será que é por 1000? Legal? O Adam falou que é 0,25. 0,25, ó, já apareceu 2 respostas diferentes. A primeira, do Cauã, ele falou que vai dar 25. Tauan. Tauan. Então, a primeira resposta que apareceu do Tauan, tá? Ele falou que em 2,5 metros cabe 25 decímetros. E do Oliveira. Oliveira, ele colocou 0,25, é isso? Ó,
Desculpa, o Adam 0,25. O O Oliveira Adam colocou 25,00. Ok, então 25,00, tá? E o 25 são duas representações diferentes, mas que têm o mesmo valor, tá bom? Então quem colocou 25 ou quem colocou 25,00 é a mesma coisa, tá bom? Quando nós temos vírgula 00, o zero entra, né, na casa neutra, acaba não contando, beleza? Agora 0,25 já é diferente, tá bom? A gente já vai conferir. Apareceu mais algum resultado? Podemos Todo mundo seguir? tá colocando 25. Então vamos lá. Eu acho que o pessoal já pegou as manhas, hein? Acho que eles já entenderam. Então vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho que transformar 1 metro para decímetro, ok? Aí eu vou contar a quantidade de casas que tem aqui. Esquece o zero, a vírgula, tá? Casas, quantas eu tenho? 2 casas, certo? Uma casa representada pelo número 0, uma casa representada pelo número 1. 2 casas. Então, eu vou multiplicar por quanto aqui, ó? 2 casas, 10. Legal? Então, olha só. 1 metro, eu tenho 10 decímetros. Essa daqui é a minha relação. Não é a transformação. Porque para a transformação eu preciso multiplicar. Ok? Já fiz a relação, eu sei que meu 1 metro cabe 10 decímetros, certo? Aí eu quero saber não 1 metro, 2,5. Então eu coloco 2,5 vezes 10, né? Decímetros. E aí, ó, quando eu multiplico por 10 aqui, a única coisa que vai acontecer é minha vírgula pular uma casa para a direita, tá bom? Vou fazer a continha aqui para não ficar nenhuma dúvida, mas é isso daqui, ó. Olha lá. Pessoal, indo da física para a matemática, tá? Para não ficar nenhuma dúvida, multiplicando aqui, ó, 0 vezes 5 eu tenho 0, 0 vezes 2 eu tenho 0, mais 1 vezes 5 eu tenho 5, 1 vezes 2 eu tenho 2, certo? Passo o traço, coloco aqui, ó, 0, 0 mais 5 dá 5 e abaixo 2, ok? Muito cuidado, porque a minha resposta não pode ficar 250, tá? Eu não posso nunca me esquecer da vírgula. Eu estou multiplicando um número que possui uma vírgula, ok? Então, meu resultado também, minha vírgula tem que aparecer, legal? Aonde que eu coloco essa vírgula? Aí eu vou pensar o seguinte, na minha conta, que é isso daqui, ó, eu tenho uma casa à direita depois da vírgula, tudo bem? Então, o meu resultado final também tem que ter uma casa, apenas uma, à direita depois da vírgula. Então, eu coloco minha vírgula aqui e vai aparecer o 0, tá? Por isso que acho que alguns de vocês aí colocou como resposta 25,0, 25,00, tá? Mas esse 25 aqui pode ser representado desta forma aqui, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Se alguém não entendeu, interage, coloca aí para mim fazer uma retomada. O Adam, que tinha colocado errado, mudou, falou. O mais importante é acertar, é não ficar dúvidas, tá bom? Então vamos pro próximo. Agora vai ficar um pouco mais difícil, porque os exercícios que eu vou apresentar aqui não vai ter a tabela para a gente consultar, tá bom? Olha lá na tabelinha de vocês do SI, tá? A primeira unidade de medida que aparecia lá de grandeza era o comprimento. A segunda unidade de medida que aparecia lá era o tempo. Então nós vamos fazer exercício agora relacionado ao tempo, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Pessoal, se vocês quiserem printar rapidinho aí que eu já vou apagar, a gente já vai para 3 e 4. Todo mundo copiou? Então vamos lá, apagando aqui a unidade de medida de comprimento, que nós não vamos utilizar mais, até porque todo mundo já sabe, vocês acertaram, né? Vocês foram muito bem, aliás. E vou passar para cá, nós vamos para 3. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui, ó, um traço aqui para a gente não confundir.
Questão 3. Tá? Nós vamos estudar agora unidades de medida, transformações das unidades de medidas, né, o SI, certo? Relacionado ao tempo, tá? Turma, rapidinho, só um detalhe aqui, ó. Quais são as possibilidades que eu tenho para medir o tempo, tá? No SI, que foi a tabela que a gente fez lá, a principal, tá? Gente, entendo que principal não é a mais importante, não é a menos importante, tá? Ela é principal só porque ela está na tabela do SI, tá bom? Nós temos as principais e tudo que a gente fez aqui agora, toda aquela outra tabela lá, são as transformações. Legal? Então vamos lá. Qual que é a principal do tempo? É o segundos. Agora é com vocês. Fala pra mim aí, interage aí, vamos lá. O que eu posso medir tempo além de segundos? Vamos lá, opinião de vocês aí. Digita aí, o que eu posso medir o tempo além de segundos, turma? Hora, Horas. segundo, minuto. Apareceu aqui também, ó. Então vamos colocando aqui pra gente ficar mais Mas foi a fácil. Jaqueline que respondeu, tá? Ok, então a Jaqueline colocou horas. Segundo e minuto. Segundos já tá aqui, o S, beleza? Vamos colocar aqui, ó. Minutos. Agora o Oliveira respondeu dia e semana. Boa, muito bem. Então nós temos dias, nós temos semanas. Aí colocou mês e ano, tá? Aí apareceu aqui, ó, mês, apareceu ano, tá? E, Década, gente, muito mais. Nós temos décadas, nós temos séculos, nós temos bimestre, trimestre, semestre, pá, um monte, tá bom? Vai depender do que o exercício pedir, legal? Essa daqui não tem... Bom, a gente pode até montar uma tabela, né? Igual a gente fez do comprimento de tempo, tá bom? Mas essa daqui a gente já vai direto para os exercícios, ok? A gente vai aprender a transformar, tá? De acordo com o que o exercício pede, beleza? Então vamos lá. Mas olha quantas coisas nós temos, né? Segundos, aí vai para minutos, depois do minuto vai para hora, depois de hora vai para dia, depois de dias vai para semanas, e assim por diante. Bom, exercício 3. Vamos lá. Nós temos aqui, ó. Vamos ver quem está esperto, quem vai conseguir responder. Não é o primeiro que responder que vai ser o melhor. O melhor é quem acertou. Então faça com calma, mas faz bem feito. Legal? Em 1 hora, então vamos lá. Em 1 hora, nós temos quantos minutos? Fica fácil se eu colocar minutos, né? Quantos segundos? E aí? Dá para calcular? Vamos fazer a transformaçãozinha? Vamos para 4 aqui já. 4. Ixi, essa aqui é boa também, hein? Em um dia, a gente já sabe que um dia a gente tem 24 horas. Não é isso? Vai da meia-noite até meio-dia, depois do meio-dia até meia-noite de novo. 12, 24. Então, em um dia, nós temos... Quantas horas? Não. Quantos minutos? E aí eu vou dar um tempinho para vocês O Patrick fazerem. falou 3.600. 3.600. José Rogério é a mesma coisa. 3.600 também. O Legal. Oliveira também, 3.600 segundos. 3.600. Tá bom? Boa. A gente já vai conferir. Vamos ver se a gente consegue pegar algum outro resultado, tá? Diferente ou igual, não sei. Mas vamos fazer esse teste aí. E quem já for terminando a 3, pode começar a fazer a 4. Tá bom? Eu vou passar para vocês, para a aula de hoje, 6 exemplos. 6 exemplos. E em seguida,
aí eu não vou mais ajudar. Aí nós vamos testar os conhecimentos de vocês, tá? Em seguida, depois dos 6 exemplos, vão ter 6 atividades. Já, ó, o José Rogério falou que a 4 é 1440. 1440 minutos. Ok, legal, a gente já vai ver, já vamos conferir, tá? Apareceu mais algum resultado, pessoal? Posso já fazer a correção? Como que estamos? Acho que podemos, né? Pode, a primeira pode. Beleza, então vamos lá, gente. Assim como nós fizemos aqui, ó, primeiro a gente vai fazer a relação, tá? A relação aqui nós temos que pensar o seguinte: 1 hora temos quantos segundos, tá? Só que antes dos segundos a gente tem que pensar o seguinte, tá? Eu não pulo de horas direto para segundos. Entre horas e segundos, aqui no meio, eu tenho minutos, certo? Então eu tenho que fazer de horas para minutos, de minutos para segundos, ok? Então ficaria assim, ó. A minha relação, deixa eu pegar aqui. Em 1 hora, eu tenho, olha lá, relação, em 1 hora eu tenho 60 minutos. Legal? Muito bem. Só que eu não quero saber minutos. Eu quero saber segundos. Ok? Então aí eu multiplico, né? Vamos pensar o seguinte: e minuto? Em 1 minuto eu tenho 60 segundos. Legal? Então tá bom. Olha só. Se eu quero chegar de segundos para a hora, passando pelos minutos, basta então eu multiplicar 60 vezes 60. Tá bom? E aí fica fácil, né? Vamos ver. Olha lá, utilizando mais uma vez a matemática para resolver um exercício de física. 0 vezes 0, eu tenho 0. 0 vezes 6, 0 de novo. Tá? Mais 6 vezes 0, 0 de novo. E 6 vezes 6, 36. Muita atenção que nesse exercício aqui, ó, eu tinha vírgula. Lembra? Então eu não podia esquecer da vírgula, eu tinha que levar minha vírgula para o meu resultado. Tá? Aqui, ó, eu já não tenho vírgula. Então, o que aparecer aqui já é o meu resultado final. Ok? Então, quem colocou aí 3.600 segundos, acertou. A maioria deles, né? Muito bem. É aqui a mesma coisa. Olha lá, vou ter que transformar do dia para horas, tá? Posteriormente, de horas para minutos, tá? Então, vamos fazer a relação aqui, ó, de transferência. Um dia tem quantas horas, pessoal? Eu fiz o esquema que eu falei para vocês lá, né? Da meia-noite até meio-dia, dá 12 horas. Do meio-dia até meia-noite, mais 12. Então, eu tenho 24 horas. Ok? Beleza. Só que eu não quero saber horas. Quero saber minutos. Tá bom? Então, lembrando que 1 hora, certo? Eu tenho 60 minutos, tá? Então, fiz aqui a minha relação, olha lá. Eu quero saber um dia possui quantos minutos, beleza? Mas eu tenho que passar pelas horas. Então, o que eu faço aqui, ó? Multiplica 60 por 24, que eu vou ter o valor de um dia, certo? E aí, mais uma vez, eu vou usar a matemática como ferramenta para resolver a física aqui. Então, aqui eu tenho 0 vezes 4, que dá 0. 0 vezes 2, né? Que dá 0. Coloca o sinalzinho de mais para resolver a segunda casa decimal. 6 vezes 4 dá 24. No 24, ó, eu coloco 4 aqui. E o 2 sobe. Tudo bem? Beleza? Aí aqui eu tenho 6 vezes 2, que dá 12. Mais 2 que subiu, vira 14. Certo? Passo o traço. Não tem vírgula. A soma vai ser o meu resultado final.
Então abaixo 0, 0 mais 4 continua sendo 4, coloco 4 e coloco 1. Então aqui apareceu 1440 minutos. Parabéns. Legal? Pessoal que acertou aí, parabéns. A gente vai para as duas últimas. Tá bom? Então vamos lá. 5 e 6, tá? Quem quiser pintar aqui pode, daqui a pouquinho eu já vou apagar elas. Então nós fizemos, hoje, transformações dentro, né, da grandeza comprimento. Nós fizemos transformações dentro da grandeza tempo, né? E aí se vocês forem olhar aí na tabelinha de vocês, vão descobrir que a transformação, a próxima é a da massa, a do peso, né? Então vamos lá. A próxima vamos pensar o seguinte: 5. 3 toneladas. 3 toneladas, tá? Cabem quantos quilogramas, certo? Agora nós estamos trabalhando dentro da grandeza massa, tá? Massa é a grandeza que, né, estuda, que trabalha as transformações de peso, beleza? Então 3 toneladas cabem quantos quilogramas, tá? E a questão 6 vão ser 0,5 quilogramas cabem quantas gramas? Ok? E com essas duas nós fechamos os exemplos, tá? Da aula de hoje. E aí eu vou passar mais 6 aqui rapidinho, que eu vou deixar para vocês fazerem, né? O José Rogério falou que é 3.000. 3.000. Tem mais algum aí? José Rogério, 3.000. Muito bem, José. Mais alguém respondeu? Vamos lá, pessoal, interage comigo aí, ó. Digita aí no chat qual a resposta de vocês para a questão 5, para a questão 6. O Fallen também falou que é 3.000. Falem, 3.000. Muito bem. Mais alguma Fabiana resposta? também 3.000. Fabiana, 3.000. Patrick 300p. Patrick, 300p. O que será que é esse P? Né? Fiquei na dúvida. Patrick mudou agora, foi para 3.000. Patrick mudou para 3, mas será que ele colocou P ainda? Acho que Eu ele não sei o mudou que é errado. o P. Mas vamos lá, gente, vamos corrigir aqui rapidinho, tá? Primeira coisa, vamos fazer a relação aqui, ó. Tom. O que é o tom, pessoal? É a abreviação de tonelada. Legal? Pontinho aqui, indicando a abreviação. Em 1 tonelada, tá? Cabem 1.000 quilogramas, tá? Se eu conseguir fazer essa relação aqui, fica fácil, beleza? Porque basta multiplicar por 3, então 3 toneladas, né? Vezes 1.000 quilogramas. Multiplicando aqui, né? Eu tenho como resposta, então, 3.000 quilogramas. Ok? Muito bem, pessoal, vocês acertaram, tá? Essa é fácil também, né? E aqui, ó, 6 e 0,5 kg. Cabe em quantas gramas, tá? Quem aqui já foi numa feira, né? Na feira livre, vocês encontram aquelas balanças. Tem aquelas balanças de pêndulo, né? Muitas vezes eles colocam lá um peso em um dos lados, uma pedra ou um pezinho lá de 1 kg certinho. E aí os feirantes eles vão colocando, vou dar um exemplo, maçã, né? Eles vão colocando a maçã do outro lado até a balança entrar em equilíbrio, tá? Quando a balança entrar em equilíbrio, significa que do lado das laranjas tem aproximadamente 1 kg, ok? Isso, lógico, né? Antes da tecnologia que nós temos hoje em dia, que é a balança digital. Balança digital você coloca lá e no painel já aparece, né? A
aparece um valor, tá bom? Mas digamos que na feira ele não tem lá, por exemplo, uma tomada. Então o que eles fazem, né? Utilizam essa tecnologia, vamos dizer, mais antiga, tá? Mas que funciona sem o uso da eletricidade. Ó, Então assim, ó, antes de chegar no quilograma, nós temos as gramas. E a relação 1 quilograma possui quantas gramas? É aqui que é o segredo. ó, o Tauan falou que vai dar um total de 500 gramas. 500 gramas, será? Fabiana também 500 Então, gramas. vamos lá, ó. Igor 500 gramas. Gente, para mim ter 1 quilograma, eu preciso, não é de 10 gramas, não é de 100. Muita gente confunde aqui, ó. Tá? Não é 100, eu preciso de 1000 gramas para dar 1 quilograma. Tudo bem? Só que aqui na realidade eu tenho metade. 0,5 é metade. Então o que eu faço? Eu pego esse 1000 aqui, ó, e eu divido por 2. Tudo bem? A metade de uma coisa é ela dividida em duas partes. Legal? Então eu tenho como resultado aqui, acertado, né? 500 gramas. Ok? Então nós encerramos essa primeira parte de exemplos, agora eu vou para os exercícios e aí a gente já encerra a nossa aula de hoje. Pessoal, então o exercício 1 vai ser realize as transformações do SI. O SI, já expliquei para vocês, é nosso Sistema Internacional de Unidades de Medida. Tá bom? Então na letra A, vocês vão fazer o seguinte, ó. 3,8 quilômetros, tá? Vocês vão transformar para metros, ok? Então, de 3,8 km para metros, tá? Na letra B, eu tenho 10 metros e vocês vão transformar para milímetros, ok? Na letra C, eu tenho 10 horas e vocês vão transformar para minutos. Na letra D, eu tenho 1 hora e meia e vocês vão transformar para segundos. Na letra E, 6,5 quilogramas. Vocês vão transformar para gramas. E por último, a letra F, 0,75 quilogramas, mais uma vez, para gramas. Tá bom? E com isso, pessoal, nós já vamos encerrando a nossa aula de hoje. Tá? E premiado com você. Na próxima aula eu vou rapidamente apresentar os resultados disso daqui, o gabarito. Legal? E aí a gente dá continuidade no nosso estudo, que na próxima aula a gente vai falar sobre velocidade, vetores e um monte de coisa. Por hoje é só. Obrigado a todos que participaram. Espero que vocês gostarem. Valeu!